Essa é uma resposta que precisa ser qualificada, mas Bom dia, pessoal. Conseguem me escutar? bom dia, Sim, sim. bom dia. Bom dia. Já estamos iniciando a apresentação. O Sérgio Roberti hoje será o nosso apresentador. Estamos disponíveis para as perguntas agora, via chat, e no final da apresentação vamos abrir o áudio para mais perguntas. Tenham um bom seminário. Então você fica detectando por PCR o RNA viral. Atualmente nós estamos. Sérgio, não estamos te ouvindo. Sérgio? Continuamos não te ouvindo.
Vocês me ouvem agora? Agora sim. Ah, maravilha. Agora sim, agora estou ouvindo. Agora vai. Eu precisei reiniciar aqui, me desculpem, vamos lá então, vamos retomar aqui, espero que não aconteça novamente aqui, obrigado pela paciência de vocês. Vamos voltar para a apresentação aqui. Então, tá aqui, vamos lá, qualquer coisa vocês me avisam aí de novo pelo chat aí que eu estou acompanhando aqui também. Então, só para a gente voltar aqui, então essa aqui é a agenda, discutir os conceitos básicos, vamos falar das aplicações automotivas, sobre meteorologia. Agora não entrou a apresentação, Sérgio. E sobre os sistemas. Vocês não estão vendo a apresentação? Não. Negativo. Negativo. Eu esqueci de compartilhar a tela. Desse jeito vocês não vão ver nada mesmo. Opa, aqui. Vamos lá. Agora vocês devem estar vendo. Já estão vendo? Ainda não. Carregando. Está carregando. Então tá bom. Pronto. Maravilha. Então vamos lá. E continuam me ouvindo, né? Então tá bom. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai definir aqui é a diferença entre radiografia e tomografia. Isso gera alguma confusão, tá? Normalmente a gente ouve coisas como você tem um sistema de radiografia 3D ou você tem uma máquina de tomografia 2D. Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra, tá? Quando eu tenho uma imagem de raio-x, o que eu tenho é uma matriz de elementos 2D, tá? Que são os pixels. E cada pixel, qual que é a informação que tem em cada pixel? Cada pixel grava aquilo que estava no caminho do feixe de raio-x, desde o tubo do raio-x até o próprio pixel onde está sendo gravada essa informação. Tá? Então, tudo que estava no caminho lá do tubo de raio-x até o pixel é o que vai ser armazenado ali. Essa é a informação. E aí, quando eu tenho a reunião, a junção de todas as informações que estão em todos os pixels, eu tenho uma imagem 2D. Tá? Aqui tem a equação que mostra isso, mas a gente não vai ficar entrando nesses detalhes aqui matemáticos. Quando a gente está falando de tomografia, o que a gente vai ter é uma matriz de elementos 3D, que a gente vai chamar de voxel. Tá? O voxel é o pixel 3D, tá certo? O que tem de informação em cada voxel? Aí já é um pouco diferente. O que cada voxel vai ter de informação é a média do coeficiente de atenuação que tem na área do objeto correspondente. Então é assim, quando eu estou trabalhando com voxel, o que eu tenho é uma média das atenuações que foram percorridos pelo raio-x através do material que eu estou analisando. Então eu tenho muita informação dentro de um voxel. Só que para eu sair daí, para eu chegar na reconstrução de um volume, existe um trabalho matemático muito grande. Tá? Eu precisaria de inúmeras equações como estão aí para eu conseguir separar cada um desses coeficientes de atenuação e conseguir reconstruir um volume. Dizer que eu preciso de uma quantidade muito grande de equações como essa é a mesma coisa que dizer que eu preciso de inúmeras imagens de raio-x 2D. Então, de tudo isso que eu falei, o que é importante gravar é que para você reconstruir um volume tomográfico, o que você precisa, na verdade, é um conjunto muito grande de imagens de raio-x 2D. Tá? Então, eu vou pegar um monte de imagem de raio-x 2D e vou conseguir reconstruir o meu volume. Mas como é que eu faço isso? Ou como que a gente chega nisso? E aí só para ficar bem claro aí a diferença, né, de radiografia e tomografia. Sempre que a gente fala de uma imagem 2D, a gente está falando de uma projeção de uma amostra, de uma peça, em um plano
2D. Tá? Então, eu tenho toda a informação que tem dentro daquela amostra, seja toda a informação de porosidade, toda a informação de anomalias, de falhas, do material básico, tudo isso eu vou estampar em um plano, em 2D. Quando eu estou falando de tomografia, o que eu tenho são aquelas fatias do volume que eu reconstruí. E aí não é a projeção da peça inteira em um plano. Cada fatia, cada plano desse, que é cada fatia, vai ter a informação específica daquela posição onde eu fiz o corte. Tá? Então, isso tem uma diferença muito grande. Quando eu olho uma imagem de raio-x, eu vejo toda a informação em um plano só. E às vezes uma informação pode mascarar a outra, uma informação pode disfarçar ou pode até esconder a outra se elas estiverem posicionadas de maneira alinhada. Na tomografia isso não acontece, porque na tomografia eu consigo separar essas informações, já que eu estou reconstruindo um volume. Então, como é que eu faço isso? A gente tem um desenho aqui, onde eu consigo ver em amarelo um tubo de raio-x. Tá? Esse tubo de raio-x, ele vai gerar o raio-x aí para mim, depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. Esse tubo pode ter características diferentes, ele pode ter energias diferentes, tá? Mas essa energia que ele vai atravessar, que ele vai gerar na forma de um cone, tá? E aí, essa energia, esse feixe de raio-x vai atravessar a amostra que eu estou inspecionando, que é esse cilindro verde ou azul, não sei que cor que está aparecendo aí para vocês, isso pode variar um pouquinho aí, tá? Mas ela vai atravessar isso e vai chegar até o detector, que está ali do lado direito, tá? Então, essa aqui é uma aplicação que a gente chama de aquisição por cone beam, porque o feixe de raio-x é no formato de um cone. Existem outras, existe, por exemplo, o fan beam, onde eu não vou usar um detector quadrado como esse aqui, eu vou usar um detector em linha, é uma linha só. Ele vai ter uma resolução melhor, mas ele vai demorar muito mais tempo para fazer o escaneamento. Mas tem várias opções, e para a gente entender um conceito, vamos pegar só essa daqui. Como é que então eu vou sair do meu mundo de radiografia, de uma imagem de raio-x, e vou chegar na tomografia? Eu vou rotacionar essa minha amostra, essa minha peça que está aqui no centro, em passos que vão ser menores do que 1 grau. Então eu posso até mandar para ele fazer 360 passos. Ou eu posso mandar ele fazer 3.600 passos. Tá? Eu vou mandar fazer o número de passos que for suficiente para a minha inspeção. Tá? E aí eu vou ter 360 ou 3.600, ou o número que eu mandei o sistema coletar de imagens de raio-x, eu vou ter um arquivo com todas essas imagens, tá certo? Então, em cada posição, em cada passo, eu estou tomando uma imagem de raio-x, tá? Eu posso até aquisitar mais de uma imagem de raio-x por passo, tá? Se eu quiser diminuir sinal ruído, por exemplo, eu posso fazer isso. Tá bom? Mas eu vou ter um conjunto de imagens de raio-x. A partir desse conjunto de imagens de raio-x, o meu sistema, através de um algoritmo de software, ele vai fazer a reconstrução de um volume. Tá certo? Então é assim que a gente sai da radiografia para a tomografia. Todo tomógrafo é, em princípio, uma máquina de raio-x. A diferença é que ele vai tomar várias imagens e vai reconstruir um volume a partir de um software que o sistema possui, tá bom? E aí a gente entra na discussão de resolução, tá? Que essa é uma pergunta que toda reunião que eu vou, é uma das primeiras sempre que aparece e é uma das mais difíceis do pessoal entender o que impacta na resolução e como é difícil responder essa pergunta de maneira inicial, tá? Vamos imaginar o seguinte: quando a gente vê uma imagem de raio-x, ou quando a gente está olhando um volume de tomografia, existem algumas coisas que vão interferir naquilo que a gente está olhando, tá certo? Então, logo de partida, as 3 coisas básicas que a gente pode falar é que o material vai interferir, a densidade vai interferir e a espessura vai interferir. Imagina que eu tenho um material A, de densidade
mais elevada do que o material B. Os dois, vocês estão vendo ali, eles têm a mesma espessura. A setinha laranja que está à esquerda ali mostra a energia que está entrando nesse material. No material A, como ele é um material de mais densidade, eu vou ver saindo dele uma quantidade de energia menor. Tá? Quando vocês olham o material B, que embora tenha a mesma espessura do A, ele tem uma densidade menor, eu vejo que a energia que sobrou depois que passou o raio-x pelo material é maior. Tá? Se eu continuar a análise, o material C ele tem a mesma densidade que o B, mas a espessura dele é menor. Então, da mesma forma, a energia que vai atravessar ele a energia que vai sobrar depois que atravessar ele é menor. Tá certo? Então, esses três elementos, material, densidade e espessura, vão interferir naquilo que eu estou olhando. Tá certo? Pessoal, estão me ouvindo e vendo a tela, né? Só coloquem um positivinho ou um sim no chat, só para eu dar sequência aqui para a gente poder continuar. Eu tinha esquecido de comentar com vocês que o Ivan Brito, que é o nosso engenheiro de aplicação, ele está aqui com a gente nessa chamada, tá? Ele está aí dando uma olhada no chat e está acompanhando aí para auxiliar e para responder alguma pergunta que vocês queiram colocar aí, tá bom? Maravilha. Outra coisa que é importante, deixa eu só dar uma olhada aqui, só para ter certeza que vocês estão me... Ah, beleza, tá cheio de positivo aqui, legal, gente, obrigado. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa, além do material, densidade e espessura, outra coisa que é importante, que vai ter impacto na resolução, é a questão da geometria da amostra, tá? Imagina o seguinte, quando eu vou reconstruir um volume, o que eu preciso? Eu preciso das imagens de raio-x, eu preciso de informação, tá certo? Como é que eu obtenho a informação? A informação eu obtenho através da projeção da imagem da minha peça no meu detector. Então vamos pegar aqui, ó, nesse primeiro exemplo, onde a minha peça está aqui mais à esquerda. Vocês estão vendo em pontilhado amarelo o feixe de raio-x e vocês estão observando que a minha peça, que é essa peça em verde aqui, ela está tão próxima do tubo de raio-x que eu nem consigo rotacionar ela nos 360 graus. Então, eu já não vou conseguir fazer o giro completo aí para a gente ter os 360 graus e conseguir as imagens de raio-x nesses 360 graus. O que eu vou conseguir olhar nessa imagem é só isso que está nesse círculo azul escuro aqui, que é o que eu estou chamando de região de interesse, tá certo? Então, aqui essa é a única informação que eu vou conseguir pegar, porque é só essa informação que está sendo projetada no meu detector. O resto da peça está fora do meu detector, eu não vou ter informação disso, tá? Se a gente pegar o exemplo do meio aí, de onde está a minha peça no meio, o que eu já estou vendo é que eu consigo rotacionar ela inteira. Mas ainda assim, parte da minha peça vai ficar fora do feixe de raio-x. Então, se fica fora do feixe de raio-x, a projeção vai ficar fora do meu detector. Vai me faltar informação para reconstruir essa parte da peça. Então, eu também não tenho. No exemplo onde a minha peça está mais à direita, mais próxima do detector, o que eu estou vendo aí é que eu consigo girar a peça em 360 graus, tá? Eu consigo ter na minha região de interesse a peça inteira e vou, então, ter todas as informações. Vou conseguir reconstruir tudo, tá certo? Muito bem. O que acontece quando eu estou afastando a minha peça do tubo de raio-x e aproximando a minha peça do detector? O que eu estou fazendo aí, eu estou reduzindo a magnificação. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou
ao aproximar a minha peça do detector, eu estou perdendo o potencial que eu tenho de ampliar as estruturas que eu quero observar. Então, com isso, eu perco resolução. Quanto mais próximo eu tiver do tubo de raio-x, mais magnificação, ou seja, maior a resolução que eu vou ter. Quanto mais próximo do detector, menos resolução eu vou ter. E aí tem mais um conceito que é importante conhecer, que é o conceito da penumbra. E aí a gente vai falar do ponto focal, tá certo? Então, se eu olhar nesse desenho à esquerda, eu tenho um ponto focal que é um ponto focal maior do que no exemplo da direita. Vamos entender que o raio-x não é gerado num ponto específico, ele sai de uma determinada área, tá? Que é o que eu chamo de ponto focal. Se eu tiver um ponto focal grande e esse ponto focal estiver atuando aqui, eu estou inspecionando uma amostra desse tamanho aqui, que é essa cruzinha azul aqui no meio, reparem que eu vou criar uma área no detector ao lado da projeção da minha amostra, que é o que eu chamo de área de penumbra. Tá? Essa área de penumbra aqui, ela dificulta para o sistema e para mim o entendimento de onde acaba a minha peça, onde acaba um determinado material para começar outro, onde acaba uma falha para começar outra. Tá? Então, isso é muito importante entender, porque isso pode ter um impacto muito grande na resolução, no final das contas. É claro que se eu estou falando de uma inspeção de um bloco de motor, onde eu não estou procurando microporosidades, onde eu encontrar décimos de milímetros de porosidade é o suficiente, o efeito dessa penumbra ele vai ser minimizado, ele não vai ter tanta relevância. Mas se eu estou fazendo análise de um componente eletrônico, se eu estou fazendo uma análise de alguma coisa muito, muito delicada, de uma parte muito pequena, aí o tamanho do ponto focal pode ser determinante para dizer se eu vou ter sucesso ou não na minha inspeção. Tá certo? Quando a gente trabalha com pontos focais diferentes, a gente começa a entrar na discussão do que é um microtomógrafo, do que é um nanotomógrafo. Essa nomenclatura nada mais é do que a dependência do tubo de raio-x que eu tenho dentro da máquina. Se eu tiver na máquina um tubo de raio-x micrométrico, quer dizer que eu estou trabalhando com um ponto focal micrométrico, o que permite que eu chegue em resoluções de até 1 micron. Se eu estiver trabalhando com uma máquina que tem um tubo de raio-x nanofoco, quer dizer que eu consigo chegar na escala nanométrica. E aqui eu tenho dois exemplos de imagens aqui para mostrar um pouco da diferença do que se enxerga em um tubo micrométrico e o que se enxerga em um tubo nanométrico. Para reforçar esse conceito, vamos dar uma olhada aqui, ó, num exemplo de um fio aqui com um conector, né, uma parte eletrônica que eu estou inspecionando aqui, e eu saindo de um ponto focal de 10 microns. Repara que o efeito na imagem é um efeito de borrado, parece meio esfumaçado. Tá? Se eu diminuir esse ponto focal, vou fazer isso agora, vamos reparar na imagem que a imagem já vai melhorar um pouco. Agora, eu mudei o meu ponto focal de 10 microns para 5 microns. Já ficou um pouquinho mais nítida a imagem, né? Já ficou melhor para eu fazer minha análise. Se eu diminuir ainda mais e partir para um ponto focal de 1 micron, vamos ver o que acontece na imagem. A diferença é sensível, né? A área da penumbra no meu detector reduziu drasticamente. Com isso, a nitidez da minha imagem, a definição das bordas, da fronteira entre os materiais fica muito mais evidente. Então, gente, quando alguém pergunta qual é a resolução do seu sistema, existem duas maneiras de responder. A maneira mais fácil para quem está te respondendo é dizer um número que está no catálogo de qualquer máquina e que se chama resolução nominal, que é um dado teórico, absolutamente teórico, que quer dizer até qual resolução o equipamento pode chegar, mas de verdade ele não quer dizer nada, absolutamente nada. Tá? Porque a gente viu aqui que a resolução ela depende do material, da densidade, da espessura, da geometria,
da posição que a minha peça vai estar entre o tubo e o detector, do meu ponto focal, entre outras coisas. Essas são as principais, mas entre outras coisas. Então é impossível dizer, quando alguém mostra uma peça para a gente, fala, qual que é a resolução que você consegue chegar nessa peça aqui? Não tem como responder essa pergunta. A segunda maneira, e a maneira correta de responder essa pergunta é, eu vou testar essa peça para você. Pegar a peça, colocar dentro de um tomógrafo, fazer o escaneamento e responder. Para essa peça, podemos chegar até essa resolução. Em tomografia, a resolução é o tamanho do voxel, tá? Ela pode ser calculada matematicamente. O tamanho do voxel é o tamanho do pixel que você tem no detector. Então, veja, o detector também vai influenciar, né? Detectores diferentes, com tamanhos de pixel diferentes, também vai ter uma interferência. Então, o tamanho do voxel vai ser o tamanho do pixel dividido pela magnificação, que é exatamente, lembra, o posicionamento entre o tubo de raio-x aqui à esquerda e o detector à direita. Tá? Então, a maneira correta é testando a amostra. E aí, depois no final eu vou comentar um pouco, mas para fazer isso, a gente tem, e está à disposição de vocês, a gente tem um laboratório em Campinas, um centro de suporte a clientes, onde a gente pega as amostras de clientes que estão querendo validar uma aplicação, entender melhor como funciona a tomografia, e a gente faz o teste para depois devolver um relatório de aplicação para vocês e dizer, olha, para essa peça aqui a resolução que é possível chegar é de tanto em tanto tempo de escaneamento, tá? Porque isso também vai interferir. Se eu quero fazer um escaneamento mais rápido, eu não consigo chegar numa resolução, às vezes, tão grande quanto eu quero. Se eu tenho mais tempo, se eu posso fazer um scan um pouco mais longo, eu consigo melhorar a minha resolução e a minha imagem. Tá certo? Pessoal, de conceitos, só para a gente sair do momento de inércia zero aqui, e para a gente começar a falar agora das aplicações, de conceitos era isso que eu queria passar para vocês, explicar um pouquinho como é que funciona um tomógrafo e o que é importante para entender o que vai influenciar na qualidade de imagem que a gente vai ter. Tá certo? Vamos seguir aí, qualquer coisa o Ivan me interrompe aí se quiser que a gente repasse por algum detalhe ou fortaleça algum conceito aí. Vamos agora começar a falar efetivamente do setor automotivo, né? E o que a gente tem, o que a gente vê de tendências nesse setor e aonde que são os ganhos, os benefícios dessas tecnologias para o setor automotivo. Então, assim, uma das coisas que a gente vê logo de partida é a tendência natural que existe aí em todas as empresas de redução de custo, de otimização dos processos de produção, de melhoria da qualidade de seus produtos. E tudo isso está muito ligado ao desenvolvimento, hoje em dia, de tanto novas tecnologias de produção, quanto de novos materiais e novas geometrias. Tá? Então, hoje em dia se buscam materiais mais leves, né? Materiais mais resistentes. O tamanho das peças, cada vez a gente quer reduzir mais o tamanho das peças, a gente quer reduzir o número de descarte no nosso processo produtivo, a gente quer aumentar a quantidade de materiais compósitos ou compostos, se quiserem chamar assim, no setor, não é? No setor automotivo. Existe cada vez mais eletrônica embarcada, e aí além da gente estar falando dos carros elétricos em si, não é? Mesmo o carro que não é elétrico, hoje a quantidade de sensores que tem é um absurdo, é uma quantidade muito grande, e isso precisa ser inspecionado, isso precisa ser controlado para que a qualidade do veículo e a experiência do usuário seja positiva. E existe o grande apelo hoje em dia pela manufatura aditiva, né? Que, na verdade, resume muito do que eu falei até agora, né? É o desenvolvimento de novas estruturas, de materiais mais leves, de materiais
mais resistentes, a redução do número de partes que compõem um sistema, né? Então, quando você, hoje, às vezes, você tem um sistema que montado precisa de 20, 30 peças pequenas para montar aquele sistema, quando você faz por manufatura aditiva, você consegue reduzir isso para 1, 2, 3, vai depender de cada projeto. Então, quando você trabalha com essas novas tecnologias, quando você trabalha com manufatura aditiva, por exemplo, a única maneira que existe eficiente de fazer a inspeção é através da tomografia. Porque você não consegue, através de outras técnicas, um resultado que vai te garantir a qualidade daquela peça. Imagina que você tem uma peça que foi produzida por manufatura aditiva com uma geometria extremamente complexa, tá? Você vai ter muita dificuldade de inspecionar isso através de um ultrassom, por exemplo. Você vai ter dificuldades até no acoplamento aí de um transdutor para você conseguir fazer essa inspeção com ultrassom. Você vai ter dificuldades na hora de tomar a parte dimensional dessa peça, porque como a geometria é muito complexa, uma máquina tátil, uma CMM, não vai ter alcance suficiente para tocar todas as regiões dessa peça. Então você tem que lançar mão do uso da tomografia para conseguir fazer essas inspeções, tá? Quais são os benefícios que essa tecnologia traz para quem está utilizando isso? A primeira é um feedback imediato no processo de produção, né? Imagina que você está, por exemplo, fazendo a produção de uma parte de segurança, um fundido, e de repente você começou a identificar um grupo de porosidades numa região que não deveria existir, tá certo? E que é crítico para o teu negócio. Você já consegue, observando isso, fazer uma alteração no teu processo de fundição para tentar eliminar esse problema, e isso de maneira muito rápida, tá? Vamos imaginar que você tem um sistema que nem está fazendo tomografia, que você tem uma cabine que faça radiografia 2D, porque é fundido, porque você já conhece as falhas que são esperadas, e você tem que inspecionar 100% da tua produção. Então você está fazendo a tua produção direto, inspecionando muitas peças por vez. O sistema está trabalhando 24/7 muito rápido. E aí você encontrou um problema desse. Você pode parar por algum momento a tua inspeção radiográfica, na mesma máquina, rodar uma tomografia para identificar exatamente qual que é o problema, onde está esse problema, para enxergar melhor a falha, né? E aí você corrige o teu processo, ok? Você consegue, através da tomografia, fazer o controle melhor do que era o teu projeto, do que é o teu protótipo e do que é a tua peça final produzida. Tá? Você consegue fazer isso através, por exemplo, do controle e da comparação do teu projeto em CAD com a peça escaneada. Tá certo? Com isso, você consegue acelerar a introdução de novos produtos, já que você consegue fazer um controle dos teus protótipos de maneira mais rápida e mais eficiente. E com isso tudo você vai reduzir aí os custos de retrabalho, você vai aumentar a tua produtividade e você vai ter vários outros benefícios aí. Quando a gente fala no mundo automotivo, a gente está pensando em aplicações que são principalmente associadas às peças de segurança, a parte do motor, pistão, sensores, materiais compósitos e eletrônica embarcada. Não são só essas são as principais, essas são as aplicações para as quais a gente mais vende máquina, vamos dizer assim. Mas existem outras aplicações que também podem usar a tomografia aí, tá? Para vocês terem uma ideia, e aí assim, aqui eu vou começar a dar alguns exemplos, e não estou falando de máquinas, de equipamentos, tá? Então, cada um desses exemplos aqui foi feito em máquinas diferentes, com setups diferentes, mas é mais para dar uma ideia do potencial e do poder que tem a tecnologia. Um escaneamento de um bloco de motor, por exemplo, dependendo do sistema que você está utilizando, ele pode ser feito em 60 segundos. Tá? Imagina o seguinte, o escaneamento é feito em 60 segundos. Numa máquina
tem o potencial para fazer isso, em 90 segundos a gente consegue fazer o ciclo completo. O que é o ciclo completo? É a peça, né, aí no caso o bloco de motor, entrar na máquina, fazer o escaneamento, rodar o software de detecção automática de falhas e no final me dizer se aquela peça está aprovada ou rejeitada. Então, em 90 segundos, eu fiz o meu ciclo completo de uma peça de um tamanho grande, tá certo? Crítica para a minha produção, né? E que isso tira um pouco daquela ideia de que tomografia é legal, mas demora muito. Demora muito dependendo do que você quer fazer e do sistema que você tem. Tá? O que eu consigo enxergar nessa análise? Eu consigo enxergar porosidade, por exemplo, e consigo enxergar, inclusive, se tem resíduo de areia no final do meu processo dentro do meu fundido. Tá bom? Quando a gente pensa num pistão, por exemplo, um pistão com anel de ferro aí, uma outra coisa que a gente consegue ver na tomografia é separar os materiais e aí para facilitar a visualização, por exemplo, da cor para materiais diferentes. O que o tomógrafo faz? O tomógrafo é um separador de densidades. Tá? Ele consegue diferenciar densidades diferentes. Então aqui eu peguei o meu pistão, separei o anel de ferro, porque ele é o material mais denso aqui, né? Então eu botei ele numa outra cor para identificar. A parte de resíduos que eu encontrei, eu pedi para o meu sistema marcar com vermelho e eu consegui localizar dentro do meu canal de refrigeração uma inclusão de um material de alta densidade. Sei que é de alta densidade aqui porque ele está muito mais claro aqui, né, do que o resto do material. Ou seja, eu percebo que o raio-x teve muito mais dificuldade de atravessar esse material que está aqui no meu canal de refrigeração do que as outras áreas da minha peça. E eu consigo também localizar porosidades. Um escaneamento desse tipo aqui foi feito em 15 segundos, tá certo? Quando eu pego, por exemplo, o pistão aqui, uma outra coisa que eu consigo fazer na criação do meu volume é verificar toda a superfície aqui da minha peça. E como eu consigo separar densidades, eu posso fazer algumas configurações para facilitar a visualização daquilo que me interessa. Aqui nesse caso, eu peguei o material base e dei uma transparência para ele, evidenciando as porosidades. Aqui nesse caso, eu queria fazer uma avaliação das porosidades através do controle volumétrico delas, da medição do volume dessas porosidades. Então eu crio uma escala, que é super simples criar no sistema, eu crio uma escala de cores para me mostrar logo de cara e para o operador ver o que está dentro da especificação, o que está fora. Isso vai ajudar ele na decisão de se vai rejeitar ou não essa peça aí, tá certo? Pessoal, fazer a apresentação sem olhar para ninguém é difícil. Ivan, só entra aí e fala se estão vendo e ouvindo, se está tudo certo. Só para eu seguir. Sim, normal. Maravilha, obrigado. Obrigado. É muito mais legal fazer frente a frente. Aqui, por exemplo, eu estou vendo a reconstrução de um volume aqui, de um bloco de motor, onde fica muito evidente aqui onde sobrou areia no meu processo. Né? Então, estou vendo ali a marcação do canal de entrada e eu estou vendo aqui, eu espero que a qualidade aqui da internet esteja permitindo que a apresentação chegue aí ainda com resolução suficiente para vocês enxergarem essas falhas. Né? Então, está aqui a areia nesse bloco de motor. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra parte que foi inspecionada com um tubo microfoco de 300 kV, tá certo? Onde a gente chegou numa resolução, num voxel de 100 microns. E aqui o usuário ele fez uma categorização dessas porosidades para entender o que estava dentro ou fora dos critérios de aceitação dele. Então, com certeza, aqui onde ele marcou de vermelho eram porosidades que estavam mais críticas ou que estão fora daquilo que ele imaginava ter, tá certo? Aqui a gente vê um exemplo
Isso é um videozinho que você também faz no tomógrafo, no sistema, no software, onde eu posso rotacionar o meu volume, tá certo? E eu vou dando transparência para ele. Aqui eu tenho de novo análise de porosidades e eu quero evidenciar essas porosidades. Então eu estou dando uma transparência em todo o material, fiz a minha classificação das porosidades, tá certo? Aí eu posso até excluir o material base se eu quiser, é isso que o sistema vai fazer, para analisar só as porosidades que eu tenho. Isso me ajuda muito na definição na determinação se essa peça está boa ou não está boa. Uma outra aplicação é fazer a análise em materiais compostos ou compósitos, né? Então eu tenho um exemplo aqui de uma peça, e aqui o que é importante é fazer a análise de fibras, tá certo? Então, quando a gente faz análise de fibras, uma das coisas muito importantes é analisar a orientação das fibras. Tá? Então, aqui o próprio software tem um módulo para fazer isso, um módulo de análise de fibras, onde eu vou poder avaliar a separação entre as fibras, eu vou poder medir isso, eu vou poder ver a orientação das fibras para ver se esse material está com a resistência adequada à demanda que ele vai sofrer ou não. Aqui, ó, se vocês repararem, o que a gente está observando, está vendo a setinha vermelha aqui? É uma área aqui de colagem, né? Nesse caso aqui, é uma área de 1 milímetro que a gente está fazendo a avaliação, tá? Então, eu estou vendo a zona de transição entre o alumínio, que é a parte amarelinha aqui, mais clara, e as fibras de carbono e matriz de poliamida, tá? Que são mais escuras. Aqui eu medi a distância entre as fibras e deu 0,7 microns, tá certo? Essa aplicação aqui, essa análise, a gente conseguiu chegar num voxel de meio micron, tá vendo? Aqui já é uma análise muito mais detalhista, muito mais delicada no sentido de ter que ter uma resolução suficiente para fazer essa análise. Não adianta eu pegar para fazer uma análise dessa um sistema, por exemplo, que tem um tubo de raio-x que tem um ponto focal muito grande. Eu nunca vou conseguir chegar nessa resolução aqui, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que a tomografia não serve apenas para fazer o controle da peça, da qualidade da tua peça, mas ela também é importante e é fundamental para fazer o controle do seu processo. Tá? Então, por exemplo, num novo processo de fundição, o que a gente pode ter aqui para ganhar tempo é fazer a avaliação dos moldes que eu estou usando, tá certo? Através da tomografia, e ir fazendo ajustes no meu molde para chegar na minha peça do jeito que eu quero. Tem um cliente nosso que estava fazendo um projeto, um bloco de motor, e aí ele começou a perceber que os rechupes que estavam aparecendo estavam numa região inadequada. Então, o que o pessoal fez? Eles foram fazendo alterações no molde e fazendo uso da tomografia, e essas alterações no molde, o objetivo delas era fazer que o rechupe fosse se deslocando até uma área onde a usinagem ia retirar aquele rechupe, então ele ia deixar de causar problema. Então isso foi um controle de processo que foi feito e que acabou trazendo muita redução de custo para a empresa. Tá? Porque você conseguiu fazer o controle logo no início, trabalhando nos moldes. Tá? Com isso você diminui a quantidade de descarte, você acelera o início da tua produção, ok? Essa é uma solução que a gente tem, e aí já começando a falar de uma solução específica, né? Essa é uma solução bastante utilizada em automotivo. Tem alguns colegas que estão aqui nessa chamada, que as empresas deles, não no Brasil ainda, mas fora, já tem esse equipamento aqui, que é um equipamento que foi feito inspirado no modelo do tomógrafo médico. Tá?
Então, esse equipamento, fundamentalmente, ele tem uma diferença daquilo que eu mostrei lá no início. Ele funciona como se fosse um portal, tá? E ao contrário daquilo que eu mostrei no início, que a minha peça vai sofrer a rotação de 360 graus lá, em passos que podem ser menores do que 1 grau, aqui eu não vou rotacionar a minha peça. Aqui o que vai rotacionar é o detector e a fonte de raio-x. Tá? Como num tomógrafo médico. No tomógrafo médico, a peça, que é o corpo humano, fica parada, né? E fica aquele túnel ali, o que está rodando ali em volta é o detector e o painel digital, ou o tubo de raio-x. Então, esse sistema permite que a inspeção seja feita de maneira muito rápida. Esse aqui é um sistema para ficar no meio da produção, para inspecionar 24/7, é um sistema para te dar produtividade. É claro que fazer uma inspeção tão rápida, fazer uma inspeção dessa maneira na sua linha de produção, você não consegue chegar em resoluções muito pequenas. Mas a ideia desse sistema não é essa. A ideia desse sistema é fazer avaliação de partes, onde resolução não é um problema para mim, eu estou procurando falhas maiores, mas que eu consiga detectar de maneira rápida e detectar de maneira automática. Tá? Então, como é que funciona essa detecção automática dos defeitos? Então, eu vou gerar um volume, né? Eu vou escanear a minha peça, eu vou gerar um volume em 3D, vou registrar esse volume e vou fazer a análise dos defeitos de acordo com uma referência pré-estabelecida que já está dentro do meu sistema, que eu já alimentei lá. Eu já falei qual que é a minha referência e já falei para o sistema qual que é a minha região de teste. A minha região de teste pode ser até a peça inteira. Eu posso até ter regiões de teste diferentes dentro da peça. E cada uma dessas regiões ter critérios de aceitação diferentes. Eu posso ter tudo isso. Então, eu tenho tudo isso dentro da minha máquina já, criei o volume, fiz o registro, fiz a análise de defeitos, e essa análise vai me mostrar o quê? A quantificação e a qualificação desses defeitos. Ok? E baseado nisso, eu vou dizer se a peça está boa ou não está boa, se a peça vai ser aprovada ou rejeitada. Tá? Quais são os critérios de inspeção possíveis aqui? A posição do defeito ou da porosidade, o tamanho, as distâncias entre elas, a quantidade ou a distribuição das porosidades, por exemplo, numa determinada região, o percentual de porosidades que eu tenho numa determinada região. Tudo isso pode ser usado como critério para minha inspeção. Ok? Então aqui eu vejo, por exemplo, ó, eu tenho uma peça fundida e fiz uma análise automática dos defeitos aqui, e o tempo para processar isso dentro do meu sistema foi só de 5 segundos. Tá? Por isso que a gente entende que essa máquina consegue fazer tão rápido o ciclo inteiro de botar a peça lá dentro, fazer o escaneamento, gerar o volume, fazer análise de software. Porque assim, o escaneamento vai ser o que mais vai demorar 60 segundos, tá certo? Mas a análise, rodar o software de defeitos automático aqui, ó, para essa peça aqui durou só 5 segundos. É muito rápido, isso garante muita produtividade, tá certo? Aqui a gente vê o resultado de um bloco de motor, né? Demorou 8 segundos para fazer o processamento aqui. E aqui, reparem, aqui eu não estou olhando o volume, aqui eu estou olhando fatias específicas da minha inspeção. As fatias tomográficas, eu peguei a fatia aqui onde ele encontrou o conjunto de falhas, de porosidades, aqui no caso, onde estava mais crítico, e ele está me evidenciando isso. Tá certo? Outras aplicações. Eu tenho aplicações, por exemplo, aqui como um sensor lambda. O que o tomógrafo está fazendo? Ele está fazendo a separação dos materiais, né? Ele está tirando o encapsulamento e está olhando o metal dentro que eu tenho aqui de um sensor lambda, tá certo? Na figura do lado direito aí, eu espero que vocês estejam vendo o vídeo aí, eu tenho um exemplo de crimpagem. Então,
aqui alguma coisa aconteceu, eu estava entrando um número determinado de fios de um lado e saindo menos do outro. Então, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, tá? Como o tomógrafo me permite fazer cortes visuais em qualquer direção que eu queira, eu consigo exatamente entender aonde que está a falha no meu processo ou na minha peça, tá certo? Aqui o exemplo de um bico de injeção, por exemplo, é uma peça aparentemente simples, mas ela tem uma geometria complexa, no sentido de fazer a análise ou a inspeção através de qualquer outra técnica de ensaios não destrutivos. Então, imagina, por exemplo, que eu quisesse verificar o diâmetro desse canal em toda a extensão dele. Nenhuma outra técnica vai me garantir fazer isso, a menos que eu esteja usando tomografia. E aqui eu estou de novo fazendo os cortes virtuais em vários sentidos. Tá? Aqui eu vejo o injetor do outro lado, onde eu também estou fazendo os avanços através da peça, né? E com os cortes virtuais que me permitem analisar a peça em cotas diferentes, analisar em posições diferentes e procurar falhas de maneira muito mais assertiva. Maravilha. Vamos agora falar um pouquinho sobre metrologia, que é uma outra aplicação ou uma outra tendência muito grande para a tomografia. Tá? Então, primeiro a gente precisa entender por que eu vou deixar de usar a minha máquina tridimensional, que é uma máquina que eu confio, que eu já tenho, que eu já uso essa tecnologia há anos, para ter um tomógrafo. Tá? Então, para fazer essa função. A grande vantagem do tomógrafo, tá, para fazer metrologia, é que uma máquina tátil ela precisa tocar, ela precisa encostar na minha peça para fazer a análise dimensional dela, tá certo? Um tomógrafo ele não precisa disso, porque o que eu estou usando é raio-x, e o raio-x atravessa a minha peça, eu não preciso encostar nela. A grande vantagem é que com o tomógrafo eu consigo fazer o controle dimensional de cavidades internas, fazer o controle de áreas que eu não teria acesso com a máquina tátil. Então, de novo, quando a gente fala em manufatura aditiva, quando a gente fala em geometrias complexas, quando a gente fala em novos materiais, em materiais compostos, a tomografia para fazer metrologia ela é muito bem-vinda. Ela é muito eficiente. E uma outra grande vantagem é o tempo que se leva para configurar uma máquina CMM para fazer uma inspeção e o tempo que se leva para fazer o escaneamento e a reconstrução e toda a parte metrológica, toda a parte dimensional através da tomografia. É muito mais rápido. Tá? Então, essas são as vantagens de se fazer metrologia com o uso da tomografia. Já existem diversos estudos fazendo comparações entre máquinas tridimensionais e tomógrafos, tá? De diversos fabricantes diferentes. Eu tenho alguns desses estudos, depois se alguém tiver interesse, pode colocar no chat aí, que depois a gente vai avaliar o chat, vai ver as perguntas, tudo direitinho, e eu posso enviar para quem tiver interesse em conhecer esses estudos e esses comparativos. Hoje em dia, dá para dizer que não existe diferença, tá? Na qualidade final, no resultado, tá? No range de medições aí que a gente tem. Tá? Então, outra coisa que eu quero comentar agora é a comparação aqui entre o teu modelo de projeto e o modelo escaneado, que é uma aplicação super importante para a tomografia também. Imagina que você escaneou uma peça e que você quer comparar com o seu projeto. O sistema pode importar os teus dados, o STL, por exemplo, deixa eu até botar aqui, para você fazer a comparação dos volumes, do volume do projeto e do volume escaneado. Isso vai te mostrar de maneira visual, de maneira muito mais fácil, muito rápida, as diferenças que você está tendo em relação
as dimensões da tua peça, onde está faltando material, onde está sobrando material. Eu tenho aqui um diâmetro que não tá concêntrico com esse outro que deveria estar. Eu tenho aqui uma medição de espessura de parede que não está batendo com o meu projeto. Tudo isso você vai enxergar de maneira muito rápida, de maneira automática, usando essa comparação. Essa é uma outra vantagem da tomografia. Então, não só fazer o controle da tua peça final, mas também dos teus protótipos. Porque você faz um projeto e na hora que você vai criar o seu protótipo, você descobre que ele não está saindo do jeito que você tinha imaginado. Então, isso permite você acelerar muito o teu processo, tá? E, inclusive, você fazer algumas simulações. Tá? Pessoal, agora só para colocar aqui, a gente já tá no final do tempo aqui, só para dar uma cara e ter para que vocês tenham uma ideia dos sistemas que fazem isso, eu botei algumas fotos dos equipamentos que a gente tem em linha aqui, só para vocês conhecerem, tá? Então, a gente tem um equipamento de entrada, que chama Examiner, e depois Micromax, Nanomax, esse aqui faltou o nome, né? Sumiu o nome dele, Nanoton, tá? Que são equipamentos que podem fazer tanto 2D como também tomografia 3D. Eles foram desenvolvidos principalmente para aplicações de eletrônica e para aplicações de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Depois eu tenho uma família que chama a família Vetomax, que tem 3 tamanhos, na verdade 4 tamanhos diferentes, tá? Mas aqui eu vou falar desses 3 primeiro. E o que tem de interessante nessa família é que ela permite que você tenha na mesma cabine, na mesma máquina, 2 tubos de raio-x diferentes. Um tubo com um ponto focal micrométrico e um outro tubo nanométrico. Isso vai dar um range de aplicações para vocês muito grande. Então, uma empresa que quer fazer ao mesmo tempo uma inspeção num fundido de médio porte, num material denso, mas que também quer fazer a avaliação de um componente eletrônico, por exemplo, você vai ter uma máquina que vai te permitir fazer tudo isso, tá? E aqui a gente tem o Vetomax M, por exemplo, que é uma máquina já preparada para metrologia, tá certo? De acordo com a VDI 2630. A gente tem outros sistemas aqui, tem um sistema que chama Vetomax C, que também é daquela família Vetomax, mas a diferença é que esse aqui trabalha com um tubo de muita energia, de 450 kV, tá? Esse é um equipamento aqui que, assim como o Speed Scan, que é aquele equipamento que trabalha na maneira de um portal, é um equipamento que consegue fazer inspeção de bloco de motor, por exemplo. Esse aqui é muito mais rápido, tá? Mas esse aqui ele me dá uma resolução um pouquinho maior, tá? Então, cada equipamento serve para uma aplicação diferente, cada equipamento serve para uma função diferente. Então, sempre a gente está à disposição, não só para testar as peças de vocês, como também para conversar e entender exatamente a aplicação de vocês. 2 coisinhas só antes da gente abrir para perguntas. Eu queria comentar com vocês do nosso laboratório em Campinas, tá? É um laboratório que existe principalmente para ajudar os clientes que já têm as nossas máquinas no desenvolvimento de aplicações. A gente tem o Ivan Brito lá, que é um cara super experiente, conhece tudo de tomografia, inclusive. Ele dá um curso de 40 horas de tomografia lá em Campinas. Não só em Campinas, ele viaja o mundo dando esse treinamento. Normalmente ele está... Quando pode viajar, né? Agora não pode. Mas quando pode, ele está aqui ou está no nosso laboratório em Cincinnati, dando esse treinamento lá também para pessoas do mundo inteiro. Um treinamento de 40 horas de tomografia, de teoria, super interessante. Então, esse laboratório serve para a gente ajudar os clientes que têm as nossas máquinas, validar aplicações para esses clientes, fazer demonstração do sistema e também fazer serviços. A gente oferece lá serviços de tomografia e também de radiografia industrial, tá? Esses serviços, eles aí varia de caso a caso, tá? Pode ser por diária de serviço, por número de peças, por projeto. Aí é só conversar e entender o que tem em cada demanda aí de cada cliente.
tá? E esse laboratório está à disposição para vocês visitarem, conhecerem e mandarem peças para a gente. E aqui eu só estou compartilhando aqui que o ano passado, mais uma vez, nós fomos agraciados aí com o prêmio da Frost & Sullivan de solução de tomografia e de liderança no mercado aí. Então, é uma coisa que nos orgulha muito, a empresa tem investido muito nessa linha de produtos, e não só no mundo, nos produtos, mas também na nossa região. Aqui a gente está para receber mais uma máquina para o nosso laboratório, que deve estar chegando aí nos próximos dias. Então é isso que eu queria comentar com vocês. O Ivan já vai abrir para as perguntas. Eu só vou colocar aqui no chat para quem quiser. Opa, me perdi aqui. Para quem quiser e para quem tiver interesse, eu vou colocar já o link da inscrição para o próximo webinar de tomografia, que vai ser um webinar focado em análise de porosidade. Ele já vai ser um pouco mais avançado do que hoje, que foi genérico. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e a gente está à disposição para perguntas. Se quiser tirar o pessoal do mudo, Ivan, aí a gente bate um papo aqui. Quem quiser fazer pergunta, é só clicar no microfone e ficar à vontade. Pessoal, o microfone aberto, é só tirar do mudo e perguntar. Enquanto eu estou vendo que o pessoal está tomando coragem aí para fazer pergunta, eu vi aqui que tem alguns colegas de outros países da América Latina. Eu vou fazer esse webinar também em espanhol, devo marcar a data, deve ser daqui uns 10 dias aproximadamente, e o convite, o link para inscrição estará lá no meu LinkedIn, Sérgio Roberto da Silva, ou também do Ivan Brito. Deixa eu responder uma das perguntas aqui, que é em relação a Senem. Algumas máquinas nossas, como a linha que o Sérgio mostrou, Examiner, Micromax, essas linhas elas são isentas de licença de operação via Senem, tá? Isso o Senem considera devido ao nível de energia e ao tipo de acesso que você tem na máquina. As máquinas da linha Vitomax, que são as maiores, essas precisam sim de autorização da Senem, porém ela é classificada como instalação tipo 1, ou seja, é a mais baixa classificação que o Senem tem em relação à segurança de radioproteção. Vamos lá, pessoal. Quem quer fazer pergunta aí? Quando um fizer, depois mais gente faz também. Sempre assim. É só clicar no microfone e falar. A gente está à disposição. Teve alguma outra pergunta no chat, Ivan? Que ficou sem responder? Não, as que tiveram eu fui respondendo ao longo e só teve essa última agora. Legal. Bom dia. Quem está falando é o Fábio Santana da Faco. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Fábio? Como é que você está? Obrigado Bom dia, por ter Ivan. entrado na chamada aí. Eu vou fazer uma pergunta. Qual o tamanho do tomógrafo? Foi uma pena você não ter. Seria mais as pessoas entenderiam a minha pergunta se tivessem visto a tomografia que você fez para mim. Qual o tamanho do tomógrafo que a gente conseguiu analisar aquele pó dentro da peça de manufatura aditiva que eu te mandei? O tamanho, você disse que quer saber o tamanho das peças que ele comporta? Não, do tomógrafo. O tamanho do tomógrafo. Qual o modelo? Daqueles que você mostrou. Aquele que a gente fez é o Vetomax M, tá? O Vetomax M, ele tem 1,5 metro de profundidade por uns 2,5 de largura e uns 2 e alguma coisinha de altura, por aí, né, Ivan? Mas para um componente daquele tamanho não precisaria ser uma máquina desse tamanho? Não. Para aquela lá, um Vetomax S seria o suficiente, que é uma máquina um pouco menor, tá?
O Vetomax S, por exemplo, pra você ter uma ideia, é uma máquina de aproximadamente 3 toneladas, enquanto o M é uma máquina de 7 toneladas, porque ele tem muito mais proteção de chumbo, né, para radiação, e ele também tem uma pedra de granito, porque ele está preparado para metrologia. Para aquela que a gente fez para você, o Vetomax S seria o suficiente. Tá bom, obrigado, cara. Foi muito legal a apresentação. Parabéns para vocês. Imagina, obrigado pela participação. Sérgio, tem outra pergunta em relação à diferença de preço entre as máquinas. Dá uma ideia para o pessoal. Olha, é assim, preço realmente varia muito, tá? Naquele conjunto de máquinas que eu mostrei, existem máquinas que vão de $200 mil até máquina de $2 milhões, tá? É muita diferença. E mesmo quando eu pego um modelo único, pegar um modelo daqueles que eu mostrei, o valor também varia muito, que vai depender da quantidade de software que a gente vai botar, que tipo de tubo que eu vou colocar, que tipo de detector que eu vou colocar. Então, existe muita variação. Aí realmente tem que ser caso a caso e a gente conversar para discutir qual que é o setup perfeito e chegar no valor. É muito difícil dizer assim de bate-pronto, tá? Varia muito. Sérgio, você me ouve? É Fábio da ZF. Eu ouço sim, Fábio. Bom dia, como é que você está? Bom dia a todos aí. Desculpa entrar um pouco atrasado. Uma pergunta, Imagina. Sérgio. Você já conhece a aplicação do nosso produto, certo? Conheço. Ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular. E o tamanho das nossas peças. Uhum. Eu escutei aí que você consegue fazer um escaneamento em 60 segundos. Uhum. Isso é para qualquer tipo de peça, inclusive aquele nosso tipo de peça? Não, De brakes? Não. A máquina que faz aquilo, Fábio, a tua peça ela teria dificuldade pela densidade da tua peça, tá? Ali, para você ter uma ideia, aqueles parâmetros são para blocos de alumínio, né? Alumínio é muito mais tranquilo. A tua peça, eu acho até que a gente chegou a tomografar no próprio Xcube, lá, não lembro, Ivan, se você lembra. A gente acho que chegou a gerar uma tomografia dela lá. A gente gerou, mas lá também, como ele é 225, não foi suficiente. Para a peça do Fábio tinha que ser o 450, você. Tinha que ser um tomógrafo mais potente, tá? Para fazer. Mas no tomógrafo mais potente daria para fazer, ia ter uma excelente resolução. Não seria em 60 segundos, tá? Não sei, 450 com certeza seria, não sei, teria que testar para ver, tá? Mas também não seria 1 hora, ia ser bem menos, tá? Mas daria para fazer. Correto. Obrigado aí, pessoal. Imagina, obrigado você, obrigado por ter entrado. Bom dia, Sérgio. Aqui é o Paulo, da AM do Brasil. Ô, Paulo, como é que vai? Tudo bem, você? Obrigado. Você tem algum cliente já usando esses seus equipamentos aqui no Sul, Curitiba, região metropolitana? A gente tem, sim, tem alguns. Eu até, assim, na verdade, qual que é a nossa política, tá? Para eu te dizer quem são, e eu não sei, eventualmente, talvez você queira conhecer e visitar, eu preciso primeiro pedir autorização para o cliente, tá? Mas tem alguns, sim, a gente tem alguns equipamentos instalados aí, e se você quiser, depois a gente entra em contato com você para você conhecer, para você dar uma olhada. Sim, seria interessante. A única coisa a única coisa é que, por regra da empresa, eu preciso primeiro pedir autorização para eles para divulgar, né? Não posso fazer assim de maneira imediata. Mas sim, tem sim, tá? Ok. Fico no aguardo do contato, então. Imagina, fica tranquilo. A gente fala com você. Só para ter uma ideia, tá? Hoje a gente tem no Brasil um parque instalado de mais ou menos 50 máquinas, tá? Ok. Bom, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação.
Né? Imagina. Obrigado a você. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que eu vi agora da Ellen. Possibilidade de envio de uma amostra para o laboratório de vocês, produzir um polímero, mesma densidade, detectar diferença de cor. Ellen, bom dia, estou vendo a tua pergunta aqui, o Ivan depois pode complementar se ele quiser. Se é a mesma densidade, se cada cor de polímero que você tem na tua amostra tem a mesma densidade, o tomógrafo não vai conseguir diferenciar, porque o que ele diferencia são densidades, não é pela cor, tá? Então, se for isso, se eu entendi corretamente, não é a tomografia o método que vai poder te ajudar aqui. É isso mesmo, só complementando, de qualquer forma, o nosso laboratório ele está à disposição de vocês para envio de amostras, mas nesse caso de polímero, a gente tem vários escaneamentos feitos com diversos tipos de polímeros diferentes, mas sempre o objetivo é ou alguma informação dimensional, ou às vezes quando você tem um polímero com outro tipo de material, que é o caso, por exemplo, de caixas de componentes eletrônicos, onde você tem metal passando por dentro para fazer a conexão, a gente consegue enxergar os dois materiais e fazer a separação, ou porosidade, ou outros tipos de defeito, mas se eles possuem, como o Sérgio comentou, a mesma densidade, para a gente é um material único, tá? Eu não consigo diferenciar. Mais alguém, pessoal? Pessoal, a gente passou um pouco do tempo, então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pelo tempo. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado. Tanto eu quanto o Ivan, nós estamos à disposição de vocês. Tem desconto para a participação do webinar? Carlão, para você tem desconto. Professor Carlos, tem desconto mesmo que você não tivesse participado para você. Maravilha. Então eu queria agradecer de todo mundo aí, tá bom? E o convite eu já coloquei aqui, vou colocar mais uma vez para o webinar de análise de porosidades por tomografia. E para quem não conseguir dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no link, vai estar lá no LinkedIn, tanto do Ivan Brito, quanto no meu, Sérgio Roberto da Silva. E sigam também, por favor, a página da Waygate Technologies, que a gente sempre tem novidades, sempre tem atualizações sobre nossa linha de produtos lá, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Fiquem seguros, fiquem com saúde em casa e nos vemos em breve. Foi um prazer. Até logo. Muito obrigado, pessoal.